Olá, boa tarde a todas e todos. Aqui quem fala é o professor Alex Mota, do curso de Engenharia de Transportes da UFG, para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar de processamento digital de imagens, o famoso PDI, ou o tratamento digital de imagens, o famoso TDI, tido como sinônimos. Alguns autores trazem diversos esquemas de como desempenhar ou de como desenvolver um processamento digital de imagens. Ah, aqui o Gomes traz então a aquisição de imagem, pré-processamento, segmentação, pós-processamento, extração de atributos e reconhecimento de padrões, classificação. Essa é uma proposta, né? Essa aqui é uma outra proposta, é uma proposta nossa, né, minha e de uma colega, que estará publicada no mês de janeiro. Bem, então aqui a aquisição, quando necessário o mosaico, que é quando você precisa ter mais de uma cena, a correção atmosférica, composição colorida, recorte da área e aqui vai. Bem, eu fiz uma síntese aqui do conhecimento que eu tenho e dos diversos autores que eu já li aqui na minha função de professor, e eu fiz um roteiro aqui, um esquema, né? Um mapa mental, vamos dizer assim. Poderia ter feito um mapa mental usando um programa, mas eu usei o Word mesmo. Então aqui, claro, tudo começa pela aquisição da imagem, então você tem aqui o pré-processamento. Normalmente, as imagens elas já vêm com uma correção geométrica. Mas, por exemplo, o próprio INPE ele recomenda que você faça a correção geométrica. Então, nós chamamos a correção geométrica, em alguns programas nós chamamos de registro. O que é isto, né? É você associar a uma imagem as informações cartográficas de um país. Isso aqui é importante também, porque as imagens que você baixa, que você faz o download, normalmente elas vêm registradas com a informação cartográfica do mundo inteiro, do WGS 84, por exemplo. Nós sabemos que não há grande diferença entre o datum, entre o eixo maior, o eixo menor e a excentricidade do datum WGS para os siglas 2000. Mas há a diferença, mesmo sendo pequena. Então, quando você faz uma correção geométrica, você introduz nessa imagem as informações dos siglas 2000, por exemplo, que é o datum horizontal oficial do Brasil, certo? Então, aí tem mais uma informação sobre por que é necessário fazer a correção geométrica, o registro. Então, assim, também, quando o satélite está orbitando, é possível a ocorrência de alguns problemas, né? No processo de tomada da imagem. Então, esse processo ele é muito interessante. Então, vamos ler mais sobre correção geométrica. Além da correção geométrica, nós temos a correção radiométrica, causada, que gera distorções, por exemplo, pela presença de aerossóis, né? Então você tem aí a correção atmosférica e você tem também a normalização radiométrica. Tudo isso que eu estou falando, eu vou deixar a descrição no link desse vídeo, tá certo? Então eu estou fazendo um apanhado geral, mas cada tópico desse gera um assunto. Então esse aqui, por exemplo, transformando radiância em reflectância, por exemplo, e a correção de distorções geométricas e radiométricas das imagens do RapidUI. Então tá aqui o documento do INPE, eu vou abrir esse documento. Possivelmente eu estou com ele aqui aberto, mas eu vou... Aqui, tá aqui, olha. Do Rômulo e do Raul, tá certo? Então, correções de distorções geométricas e radiométricas. Então aqui ele traz uma abordagem sobre a RapidUI, explica os métodos de correção
geométrica, aqui o georreferenciamento, que ele fez nesse programa, tá? Todos os programas de SIG fazem isso, podem ficar tranquilo, e o Geotecnologias tem vídeos ensinando cada parte dessa. Então tá aqui ele falando da correção radiométrica, e aí ele traz o método da subtração, implica você fazer a subtração de valores na imagem. Então você tem aqui também a normalização radiométrica. Muito bem, vou avançar. Depois disso, você pode, para fazer as outras etapas, você pode transformar de número digital em reflectância. Quando você baixa uma imagem lá do site do INPE, por exemplo, essa imagem ela vem do digital number, né? Então ela vem normalizada para uma leitura no computador. Aqueles números que vocês veem na imagem, eles estão associados à reflectância, mas eles não são reflectância. Então eles não têm um significado físico. Então se você quer um significado físico, você precisa passar por esse procedimento aqui. Nesse sentido, eu trago aqui um texto da aula do professor Ener Alcântara, da Unesp. E aí primeira coisa que ele faz a referência a 2 artigos que ele utilizou, e ele fala, né, dessa redução de variabilidade de energia. Aqui ele fala para cana de açúcar. E aqui ele traz uma equação matemática para transformar de digital number em radiância espectral registrada no sensor. Aqui ele mostra como fazer, mostra a equação. É isso. Nós temos um vídeo no Geotecnologias que para calcular a temperatura, você precisa fazer essa conversão. Olha, esse vídeo aqui, ó, cálculo de temperatura de superfície. Então, em um dado momento, ele tem essa etapa. Muito bem. Depois, então, você tem a manipulação de contraste. Tá? Então, vocês sabem que quando você manipula um contraste, vou fazer aqui, olha, contraste. Eu estou usando o Spring, gente, e eu vou dizer por quê. Para lecionar PDI, não há programa melhor, né? Na minha perspectiva, né? Na minha visão, porque ele é muito completo. Então, você tem aqui, olha, os vários tipos de manipuladores de contraste. Eu vou usar aqui um simples, olha, e vou aplicar. Olha só, mudou aqui, né? Ficou mais avermelhada a imagem. Eu posso fechar, ele vai perguntar, não, volta ao normal. Então você tem, além do contraste, que nós temos uma aula só sobre contraste, no Geotecnologias temos um vídeo também, nós temos o que nós chamamos de redução, nós temos além disso, a redução da n-dimensionalidade de dados. O que é isso, gente? Bem, eu vou explicar. Quando você tem a tomada de uma imagem de satélite, você tem a redundância de informações nos diversos espectros, nas diversas bandas. O que quer dizer isso? Quer dizer que as informações elas podem se repetir nas diversas bandas. E você pode então aplicar técnicas para reduzir essa repetição. Então você tem aqui, e aí você tem uma banda mais pura. Então você tem transformação por componentes, por análise de componentes principais, em que você entra com um número X de banda, sai com um número X de banda, de bandas, e a última banda é a banda que concentra os ruídos, então você vai fazer a remoção. Se você tem o Tassaled Cap, você tem também o modelo linear de mistura de pixel. Então esse modelo foi proposto pelo professor Shimabukuro, que é brasileiro, na tese de doutorado dele, tem um artigo clássico falando sobre o modelo linear de mistura, e esse modelo vai também reduzir essa dimensionalidade, separando as bandas em solo, sombra e vegetação. Tá? Então, no Geotecnologias também temos um vídeo falando sobre Tassaled Cap. Modelo linear de mistura de pixel. Filtros, então, os filtros, essa parte não é uma parte que eu ensino para engenharia de transportes. Por quê? Porque o curso possui uma única disciplina, então não temos o tempo para estudar esse conteúdo. Mas a parte de filtragem, ela pode ser dividida em janela móvel, suavização, realce de bordas,
direcionais e remoção de ruídos. Então eu posso aplicar os filtros também para remoção de ruídos, para reduzir a influência de uma nuvem, mas lembre-se que quando você aplica um filtro, você pode alterar as características da imagem. Então assim, como a gente sempre opta por imagens sem nuvens, do período seco, a gente desconsidera essa parte aqui, viu gente? A gente desconsidera, mas ela existe. Muito bem. Além disso, nós temos aqui no pré-processamento, que é para preparar a imagem para o processamento, as operações aritméticas de soma, razão, multiplicação e subtração. São as operações aritméticas mesmo, lá da matemática da quarta série, que você aprende. Então, eu destaco aqui nessa etapa o NDVI, que é o Índice Normalizado de Vegetação, de Diferença de Vegetação, é uma sigla em inglês. E esse método ele envolve o quê? Você pegar a banda do infravermelho próximo menos o vermelho e dividir, fazer uma razão pelo infravermelho próximo mais o vermelho. Faltou o sinal de mais aqui. Tem o EVI, o SAV e um método aqui que eu estou explorando com a engenharia de transportes, porque nós focamos na análise de áreas urbanas, é esse índice aqui, que é o Índice de Diferença Normalizada de Áreas Construídas. Olha que bacana, né? Então, quem frequenta geoprocessamento da engenharia de transportes vai se aprofundar nesse índice aqui. Então, é a reflectância da banda do infravermelho médio e a reflectância do infravermelho próximo. Então, médio menos o próximo, mais, certo? Então tá aqui a multiplicação, a subtração. Esses aqui eu não deixei exemplos, porque a maioria se dá por razão, né? E aí envolve soma, envolve subtração e envolve a razão. Mas olha, você pode experimentar aí nos seus trabalhos, fazer soma, subtração e ver o que dá, né? Outro método que eu chamei aqui de pré-processamento, que se dá antes do processamento, é a reamostragem ou a restauração de imagens. Reamostrar o pixel, tá, em uma unidade menor. Por exemplo, pegar um pixel de 30 metros, fazer uma restauração para 10 metros. Por exemplo. Então é isso, olha, aqui no Spring a restauração é muito simples, né? Tá aqui, ó, restauração. Ele vai fazer restauração desses sensores que estão aqui, ó, somente desses, tá bem? Então, por exemplo, o TM do Landsat 5, você indica a banda e você faz a reamostragem do pixel de 30 para 10, para 15. Se for aqui na ajuda do Spring, que eu acho fantástica a ajuda do Spring, e é aqui então em Spring, olha, eu vou clicar como se fosse um programa. E vou clicar em imagem, restauração. Restauração. Então você tem aqui, ó, veja sobre restauração. Então tá vendo? Ó, uma imagem aqui do TM5 entrou com 30, saiu com 10. Tá vendo aqui? Então você tem os contornos aqui, as bordas mais delimitada. Então ele vai explicar aqui. Então é muito bacana isso aqui também. É relativamente simples, mas tem uma teoria toda aqui por trás. Bem, então eu tenho aí a reamostragem. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando, está descrito aqui, olha, passo a passo, tá vendo? É muito interessante. Por isso que eu uso muito o Spring. Ah, tem outra questão aqui que eu não coloquei lá e que está aqui, ó, que é a fusão. Eu posso pôr aqui a fusão de imagens. O que é a fusão de imagens, né? A fusão de imagens é você atribuir a uma imagem pancromática. O que é uma imagem pancromática? É aquela banda que pega um amplo espectro e normalmente ela tem uma resolução espacial melhor. Só que ela é monocromática, ela é uma única cor. Então a fusão, de forma muito simples, é você trazer as cores das bandas multiespectrais para uma imagem pancromática. Então você pode pesquisar aqui também no Google fusão de imagens, tá? De sensoriamento remoto. Gente, tem que lembrar, né? De sensoriamento remoto.
Então, o método mais clássico é o IHS, existem vários métodos, mas olha só, utilizando a transformada, essa transformada aqui, mas você tem o IHS também aqui no Spring, por exemplo. Vou mostrar aqui, olha, tá? Então, você faz o processo de extração da cor, depois você volta, né, com o método IHS. No Geotecnologias tem um vídeo explicando como fazer a fusão de imagens. E aqui eu vou destacar o método IHS, Intensity, Hue e Saturation. Pessoal, é importante deixar claro que tudo isso aqui a gente aprende em processamento de imagens 1, processamento de imagens 2. E nós vamos ver tudo isso dentro de geoprocessamento. Logo, nós não temos o tempo necessário para fazer uma abordagem mais profunda, mas você precisa conhecer que existe tudo isso. Muito bem. Vou avançar aqui para a parte de processamento. Quando você faz um processamento digital, eu sempre digo que a gente gera uma generalização, né? Porque a imagem ela tem vários elementos, mas você agrupa, né? Agrupa em área urbana, densamente urbanizada, esparsamente urbanizada, água, e aí você generaliza todo tipo de água, porque aí você tem lago, você tem rio, e as águas são diferentes, as respostas espectrais são diferentes, mas para você não importa, tudo é água. Então você faz um processo de generalização. Ruas pavimentadas, não pavimentadas, veja que ruas pavimentadas, elas têm características distintas. Tem diferentes tipos de pavimentos, diferentes tipos de condições de saúde mesmo, de qualidade mesmo do pavimento. Bem, então professor Alex, falo muito disso de generalização. Então aqui nós temos a classificação, e aí a classificação pode ser por pixel, e aí eu já destaco algumas aqui. Método Max-Ver, distância euclidiana. Por região, que aí você tem que fazer a segmentação, e aí você tem o método Isoseg, Bhattacharya, Clatex e outros. E aí, como eu falei de segmentação, você precisa conhecer dois conceitos: a similaridade e a área de pixel. A similaridade, ele é um valor adimensional que você encontra por teste de hipótese, você vai testando, você vai colocando valores para você ver o quanto a imagem separa um pasto degradado de um não degradado, uma área agrícola de uma área não agrícola, tá? Então, temos também um vídeo no Geotecnologias explicando na prática como que se faz uma segmentação. E a área do pixel é a área do pixel, né? A área do lado do pixel. Na verdade, a gente fala área do pixel, mas lá no programa a gente coloca um valor de um lado, né? Então, é isso. Quando eu falo de classificação também, e aí pixel por região, elas também podem ser distintas em supervisionada, que é aquela que você colhe as amostras, indica para o programa o que são aquelas amostras, e ele roda um classificador, né? Um programa de classificação baseado em tudo que você traz. Já a não supervisionada, você faz então o processo de segmentação e você deixa que o programa, a partir da segmentação, ele estabelece o número de classes. E aí depois é que você vai dizer, vermelho é área urbana, verde, esse verde aqui é água. Então é depois que você faz esse processo de associação, né? Mas é o programa que junta, que estabelece esse agrupamento. Bem, na sequência, para falar de classificação de imagens, eu gostaria de usar dois esquemas para falar de dois métodos. Um é o método da distância mínima, então eu estou usando aqui esse gráfico que é do livro do professor Álvaro Crosta. O link está na descrição do vídeo. Aqui nós temos uma banda 2 e a banda 3. Aqui eu cliquei numa imagem, no meu programa aqui, numa imagem que eu estou trabalhando, para mostrar que um alvo, ele tem valores diferentes tem valores diferentes de ND. Então aqui o solo exposto na banda 1 ele vale 163, na banda 2 106 e na banda 3 101.
Isso aqui está mostrando isso. Só que aqui só a banda 2 e a banda 1. Então o que ele vai dizer? Considera aqui a questão da proximidade entre as classes. Assim, calcula-se a média estatística para cada classe em cada banda espectral. Então eu somo esses valores, pego a média. Essa média está próximo ao valor de referência, agrupa. Não está? Continua procurando. Se essa média, então, se situa, né, em algum lugar próximo ao centro de cada elipse da figura acima, o método atribui cada pixel desconhecido à classe cuja média é mais próxima. Deu para entender, pessoal? Então, se eu pegar aqui, olha, se fosse só duas, vegetação, valor tal, média, qual é o valor de referência? Tá próximo? Junta. Solo, valor tal, tá próximo? Associa. Isso falando de forma muito simples, tá? Então, nesse exemplo aqui, a classe A, o 1 vai para A, o 2 vai para B. Por quê? Porque o valor da distância entre a média e esse valor é menor para A, e essa distância é menor entre a média vai para B. Tá certo? Vamos falar mais disso na aula. Vamos lá então. Distância, o próximo. Distância euclidiana. É dada por essa fórmula matemática. Então vamos lá. X então. Então dx é o que está sendo testado, é o que eu quero saber para onde vai. E m é a média. Então esse valor que você viu que eu tiro da imagem, menos a média deles nas bandas, tirando a raiz. O valor dessa equação deu pequeno, então eu vou próximo àquela nuvem que eu estou testando. Passo pelo próximo, e aí eu vou rodando. Então, olha, são definidos os agrupamentos, né? Assim, cada pixel será incorporado a um agrupamento por similaridade, que é esse valor aqui. Desse modo, quanto menor o valor da distância euclidiana entre as comunidades, mais próximas elas se apresentam em termos de parâmetros quantitativos por classe, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido assim, né, dessa forma que eu expliquei, mas eu vou explicar isso na sala de aula também, claro. Aqui eu trouxe um texto só para mostrar a preocupação que você deve ter com esses métodos, gente. E na sequência eu vou falar da análise desses erros, quais são os métodos estatísticos que a gente usa. Mas por enquanto, olha só, eu estou mostrando aqui desse artigo publicado no GeoPantanal, da Larissa, da Ayla e do Vitor, eu achei bacana para mostrar. Olha só, esse é um produto classificado no K-médias, olha o resultado. No MaxVer, olha o resultado. E no Bhattacharya, olha o resultado. Não são iguais. Estão vendo que aqui tem mais solo exposto, aqui tem menos ainda, olha só. Depois, o pós-processamento, nós temos então a análise da exatidão desses métodos, a análise estatística, e aí você tem vários métodos, e eu destaco a exatidão global e a estimativa de capa. E aí aqui eu trago um texto que eu realmente gosto muito desse texto, eu uso muito esse texto nas minhas aulas, com os meus alunos, esse texto aqui, olha, exatidão na classificação de fragmentos de mata em imagens do sensor CCD do satélite Sibers, né? E aí o autor vai explicar os métodos e vai trazer aqui os resultados, né? A matriz, o erro de comissão. Gente, esse artigo eu gosto porque ele ensina manualmente. Você calcula, você pode pegar lá no seu caderno e fazer os cálculos, né, com os parâmetros da imagem. Então ele é bem didático, sabe? Porque, pessoal, vocês têm que lembrar que todo o processo de classificação tem um erro embutido. E você deve apresentar no seu artigo qual foi esse erro. No Geotecnologias na Rede, nós temos também um vídeo falando de exatidão, a análise da exatidão. Tá, depois que você passou por tudo isso, você converte a imagem matriz vetor e aí você elabora os seus mapas. Nesse programa, você tem aqui, olha, tá vendo uma matriz, ó? Isso aqui é uma matriz. Aí você vai e converte a matriz vetor. É do lado de cá, desculpe, ó.
matriz vetor, tá certo? Então, pessoal, e aí, para finalizar, para o vídeo não ficar muito extenso, esse vídeo de PDI ou TDI, eu deixo aqui todos os textos que nós utilizamos nas nossas aulas para você se tornar aí um expert em processamento digital de imagens. Eu agradeço todos e todas. Se você está gostando do nosso trabalho, compartilhe, né? Deixe o seu like. Voltamos em breve. Até mais.